Saúde a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja em nossos corações e não surge mais para sempre, amém? Muitas pessoas comentam no canal Profecias Finais que se é para guardar a santa lei de Deus, Cristo tenha morrido em vão. Devemos lembrar que a morte de Cristo foi para nos resgatar da maldição da lei. Não confunda, irmãos e irmãs, a maldição da lei com a lei. A maldição da lei é que o salário do pecado é a morte, que está escrito em Romanos capítulo 6 e o verso 23. E todo o pecado é contra a lei de Deus. Está escrito em 1 João 3 e 4. Então a lei de Deus é uma lei do grande rei. E a lei que não tem penalidade, ela não é lei. Ela é uma lei sem valor. Então, para uma lei ter valor, ela tem que ter penalidade. Então, a penalidade da lei de Deus é a morte do transgressor. E todo o pecado que se comete é transgressão da lei de Deus, dos 10 mandamentos, o qual ele escreveu com seu próprio dedo. A gente vê claramente no ministério do santuário terrestre todas aquelas cerimônias que o penitente pegava um cordeiro, confessava seus pecados sobre o cordeiro. Agora vinha o sacerdote, levava o sangue do animal para dentro do santuário. E depois, no final do ano, daquele ciclo cerimonial, entrava o sumo sacerdote no lugar santíssimo. Ali purificava o santuário, removendo os pecados do santuário, colocava sobre o bode emissário os pecados de Israel. E assim por fim. Todos aquele ciclo cerimonial, ali era por causa da transgressão da lei que estava no lugar santíssimo, dentro da arca da aliança. Então, ali era mostrando o que Deus ia fazer para salvar a humanidade, em realidade. Então, a morte do Cordeiro representa a morte de Cristo. Mostrando que a morte de Cristo tornou a lei gloriosa. Deus não poderia mudar um I ou um J, ou deixar alguém sem obedecer sua santa lei de Deus para salvar o transgressor. A penalidade foi aplicada. A misericórdia de Deus apenas tirou do pecador para o inocente filho de Deus a aplicação da lei. E ele foi morto na cruz do Calvário. E ali foi reivindicada a existência da lei, que o transgressor tinha que morrer. E o transgressor pegou um substituto, que foi o Filho de Deus, que Deus entregou o seu Filho, por todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então a morte de Cristo não anula a lei de Deus, mas torna ela gloriosa. E que Cristo não veio abolir a lei, nem o I, nem o J da lei. Mas ele veio cumprir o que a lei exigia. E obedecer também os seus mandamentos. Como ele disse, eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. E Cristo é o nosso exemplo. A lei de Deus tem que ser obedecida. Os mandamentos de Deus têm que ser obedecidos. Então, e que a morte de Cristo fez com que nós se livrasse da morte, não da obediência da lei de Deus. Se nós não obedecer a lei de Deus, nós estamos na situação do ímpio, que o ímpio que não obedece à lei de Deus. Então, meus irmãos, que ainda não compreendem sobre a guarda do Santo Sábado, dizendo que se for para guardar o sábado, Cristo morreu em vão. Caia na real. O Evangelho de Cristo, a morte de Cristo, ela está de mão dadas com a lei do Pai. Cristo foi apenas ser o nosso substituto, porque nós realmente entendemos a lei do Pai. Portanto, irmãos e irmãs, eu quero lembrar a todos que no céu tem um santuário real, o verdadeiro, o qual Deus fundou, não o homem. No céu, o apóstolo João viu em Apocalipse capítulo 4 e o verso 5, o
catiçal com suas 7 lâmpadas. E em Apocalipse capítulo 8 e verso 3, ele vê o altar de ouro. E já em Apocalipse capítulo 11 e o verso 19, ele vê a Arca da Aliança. E ainda mais, no capítulo 15, verso 5, o tabernáculo se abre e vê-se novamente o tabernáculo do testemunho. Então no lugar santíssimo tem a lei de Deus, o testemunho dos 10 mandamentos. Irmãos e irmãs, a verdade do santuário. No lugar santíssimo está a santa lei de Deus, a nova aliança, a arca da aliança está no lugar santíssimo. É a arca da nova aliança, e dentro desta arca contém os 10 mandamentos da santa lei de Deus. Portanto, as igrejas não querem obedecer esses 10 mandamentos, obedece apenas 9. Falta o 4º mandamento, que é o santo sábado do Senhor. Por causa disto, eles combatem esta verdade, porque a verdade do santuário celestial, essa luz que existe um santuário no céu, abre nossos olhos para ver os 10 mandamentos dentro da Arca da Aliança, onde está o 4º mandamento, que é o santo sábado. Então é bem claro, existe um santuário no céu, é bíblico, e dentro desse santuário, no lugar santíssimo, está a santa lei de Deus, contendo os 10 mandamentos. E é por isso que nós guardamos todos os 10 mandamentos e temos a fé em Cristo. Nós cremos em Cristo nosso Salvador, nós cremos que Cristo nos salva e vê Ele também hoje como o nosso sumo sacerdote da nova aliança. Toda aliança tem um sumo sacerdote. A antiga tinha um sumo sacerdote e esta nova tem o sumo sacerdote, que é Cristo. Que Deus abençoe a todos, não só hoje, mas para todos sempre.